Gênesis, capítulo 7, versículo 12. Amado Deus e eterno Pai, tua palavra é que vai ser, Senhor, pregada nessa noite. Peço perdão pelos meus pecados, meus atos, meus erros, e te peço, Senhor, que abençoe teu povo, ó Pai, que está aqui, e aqueles que vão assistir esse culto, que possamos ser abençoados pelo poder da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 7, versículo 12 diz assim: E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, e no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, e sua mulher, e as 3 mulheres de seus filhos. Podem sentar. Bem, a história é: Deus tinha intentado acabar com a raça humana. O povo fez tanta raiva a Deus, que você: eu vou matar todo mundo, eu vou acabar com a minha criação. Só que aí Deus olha lá de cima e tem Noé. Noé é um cara íntegro, Noé é um cara diferente, Noé é um cara que adorava a Deus, Noé é um cara que não se envolvia em nada errado. Aí Deus olha para Noé e fala assim: não posso matar. Não posso matar porque aquele ali é diferente. Ele não errou para a morte. E aí Deus, ele muda todo o seu plano. Ele vai matar todo mundo, mas vai deixar Noé e sua família. Já estava no coração de Deus. Deus falou: não vou matar todo mundo, eu vou matar, porque eu não vou matar, vai ficar um. Vai ficar Noé e sua família para repovoar de novo a terra. Desde vai vir outra geração. Já estava designado por Deus isso. E aí o que acontece? Deus chega para Noé e dá uma ordem. Manda que Noé preparasse uma arca imensa, uma arca enorme, para que ele fugisse do dilúvio, porque Deus não queria matar ele. Noé prepara toda aquela arca. Noé ele se priva de muitas coisas. Noé não pode mais ir para a praia, Noé não pode mais ir para a festa, Noé não pode mais sair da noitada, Noé não pode mais fazer nada. Ele tinha um objetivo: fazer a arca. Noé faz a arca, prepara tudo, e chega esse grande dia. O dia que Noé ele tem que entrar na arca que ele faz. Ele tem que entrar nessa arca, porque começou a chuva. Diz a Bíblia no versículo 9: houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. A chuva começa e Noé tem que entrar na arca. E aí entra ele, os filhos, a esposa e as noras, tudo dentro da arca. E ali Deus mata toda a raça humana, mas preserva Noé. Noé sai da arca vivo, ele e toda a sua família. O que Deus ele quer que a gente venha entender nessa noite, irmãos? O que Deus quer que a gente venha entender nessa noite aqui: Ele não vai deixar de fazer o que Ele tem que fazer. Ele não vai te livrar daquilo que a gente tem que passar. O que a gente tiver que fazer, o que a gente tiver que passar, nós vamos passar. O que a gente tiver que viver, nós vamos viver. Só que a gente tem que entender que a gente vai viver, a gente vai passar com Deus do nosso lado. A gente vai viver e vai passar e nós vamos vencer. Mas como é que vem essa vitória?
Como é que vem esse milagre? Esse milagre começa quando Deus olha para nós e vê em nós um coração íntegro, e vê em nós fidelidade, e vê em nós empenho para com Ele, dedicação para com Ele. Quando vê em nós envolvimento com Ele, quando Deus olha lá de cima e vê que nós temos comprometimento com Ele, que nós estamos em fidelidade com Ele, a gente vai passar sim, só que vão passar com Deus do nosso lado e no final a nossa vitória. Aleluia. Haja visto aí o que nós já passamos aí. Haja visto nós já passamos aí. Passamos uma pandemia, uma grande pandemia. Vocês têm noção de quantas centenas de milhares de pessoas morreram? E nós estamos vivos. Vocês têm noção de quanta gente morreu que tinha saúde? Pessoas que não tinham uma dor na unha no pé e morreram? Pessoas que eram cheias de vigor, pessoas que eram cheias de saúde e hoje estão mortos por causa de uma doença que atingiu a população toda mundial. Vocês têm noção de quantas milhares de pessoas morreram, mas nós estamos aqui vivos para contar a história? A Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Enfermidade, doença, câncer, seja lá o que for, não pode vencer quem está com Deus. Não pode. Nós vamos passar por aquilo que tivemos que passar, mas nós temos que entender que nós temos um Deus do nosso lado, que faz toda a diferença. Deus não deixou essa pandemia vir porque está cheio de crente, cheio de servo meu, eu não vou deixar vir. Não, Deus deixou vir. Deus deixou a pandemia acontecer. Deus permitiu que muita gente morresse, mas Deus também protegeu muita gente. A verdade é essa. A verdade é essa. Nós estamos vivendo um mundo que hoje em dia, sinceramente, nós precisamos muito de Deus. Nós precisamos muito de Deus. É assalto para tudo quanto é lado. É pessoas matando pessoas igual água. Igual água. O cara hoje em dia não assalta por assaltar e vai embora, não. Hoje em dia o cara assalta e se bobear ele te dá um tiro e te mata. Sem muitas das vezes você nem reagir, por ruindade, por demônio, sei lá por que for. Mas quanta gente está morrendo aí todo dia aí, por causa de assalto, por causa de briga, por causa de tantas coisas. Mas Deus, Ele tem nos livrado disso tudo aí. Deus, Ele tem nos guardado disso tudo aí. E é isso que Deus quer que a gente entenda, irmãos. Que a gente fala assim, poxa, por que eu estou passando por isso? Poxa, por que eu estou vivendo isso? Poxa, por que isso está acontecendo comigo? Porque tinha que acontecer. Porque não adianta. Tinha que passar. Noé tinha que passar pelo dilúvio. Foi confortável? Não. Foi fácil para Noé passar pelo dilúvio? Não foi fácil para Noé. Porque afinal de contas Noé teve que botar a mão na massa e fazer uma arca. Uma arca para botar uma porção de animal e ainda botar sua família.
Não foi fácil para Noé passar pelo dilúvio. Não foi moleza para Noé passar pelo dilúvio. Não foi. Deus não livrou Noé do dilúvio. Deus fez Noé passar pelo dilúvio. Mas Deus preservou Noé no meio do dilúvio. Era água para tudo quanto é lado, pessoal morrendo afogado. Acredito eu que tinha gente de repente batendo na arca, com certeza devia ter, porque morreu gente perto da arca. Eu acredito que quando começou, que a chuva mais forte começou a encher, o pessoal, quando tinha força de nadar, eu acredito que foi tudo para perto da arca de Noé, bater para Noé abrir, espancar a arca para poder abrir a arca para entrar. Eu acredito que deve ter morrido gente no pé da arca ali, tentando abrir a arca, tentando ver se Noé abria as comportas, as portas da arca. Muita gente morreu, mas Noé passou em meio ao dilúvio vivo, salvo, protegido, porque Deus era com ele. Por que nós passamos pela pandemia? Deus permitiu que a pandemia acontecesse. Nós passamos por essa pandemia, ainda estamos passando por um resquício dela. Mas por que nós chegamos até aqui? Porque Deus nos protegeu, porque Deus nos guardou, porque Deus nos livrou. Então, eu vou passar por aquilo que tiver que passar. Eu vou viver aquilo que eu tiver que viver. Sendo que, seja lá o que for que eu passar, seja lá o que for que eu viver, eu vou ter Deus do meu lado, me protegendo, me livrando e me guardando de todo mal. Houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. A arca que Noé fez, estudos falam que ela tinha a altura de um pé de 50 andares. De 50 andares. Era uma coisa enorme. E Noé teve que fazer. Noé teve que botar a mão e teve que fazer. Foi duro, foi doído, mas salvou a vida dele e da sua família toda. Irmãos, muitas das vezes é duro, é doído para nós. Tem que às vezes caminhar sozinho, tem que buscar sozinho. Mas o que eu tenho que entender é que enquanto eu caminho, a salvação da minha e da minha família está sendo preparada por Deus. Está sendo preparada por Deus. Cada vez que eu caminho, cada vez que eu me esforço, cada vez que eu obedeço a Deus, a minha família está sendo preparada para a salvação. Aleluia! A verdade é essa, irmão. Nem que seja no último suspiro, eu tenho que acreditar nisso. É um esforço, é duro, é fácil, não, mas o final é que a minha família é guardada por causa da minha caminhada. Essa que é a verdade. A minha família é guardada porque eu estou caminhando, porque eu estou buscando, porque eu estou me empenhando para com Deus. Isso faz com que Deus Ele tenha proteção, Ele tenha salvação, Ele tenha livramento para a minha família e para a minha casa. Deus vira para Noé e fala: depois disse o Senhor Noé,
entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Nós temos uma geração também corrompida, irmão. Nós temos uma geração desgraçada. Infelizmente a verdade é essa. Uma geração destruída, que está na prostituição, na farra. Tudo de ruim está aí fora acontecendo. Talvez nós estejamos pior do que nessa época aqui. Hoje. E o que Deus quer é nos ver justos diante dessa geração. O que é justo? Justo é quando eu vivo debaixo da palavra. Justo é quando eu nego a maconha. Justo é quando eu nego a cachaça. Justo é quando eu nego o pagode. É quando eu nego a rave, é quando eu nego os bailes. Isso que é justo. Justo é quando eu tenho uma vida íntima, quando eu tenho uma vida com Deus, é quando eu vou para a igreja, é quando eu oro, é quando eu busco a Deus. Porque esses vão passar e vão vencer. Aleluia. É isso que Deus quer que nós entendamos, irmão. Porque muitos de nós perguntam: por que eu estou vivendo isso? Para que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Porque tem que acontecer. Porque já estava nos planos de Deus, de tudo aquilo que nós íamos passar. Só que tem uma diferença. Ou eu passo com Jesus ou eu passo sem Ele. E essa diferença, o que vai mostrar é a minha caminhada. Porque Deus falou para Noé: tenho visto que é justo diante de mim. Ou seja, Deus está olhando. Deus está olhando. E isso é muito sério. Deus está olhando. E Deus quer ver quem é justo e quem não é. Deus quer ver quem faz corpo mole e quem não faz. É igual foi na última pregação sobre o deserto. O deserto é o lugar que Deus bota o crente para saber quem é Ele. E nesse deserto, Deus olha lá de cima e vê quem é o justo e quem é capa. Quem é o justo e quem não é o justo, quem quer se mostrar e não é. Ali Deus vê quem é quem. E ali Deus separa quem é protegido e quem não é. Quem é guardado e quem não é. Quem é salvo e quem não é. Ali vai começando a haver a separação. Nessa caminhada no deserto começa a acontecer a separação. Porque Deus vai vendo quem é quem. Por quê? Porque todos vão passar a mesma coisa. Só que uns vão vencer e outros não vão conseguir vencer. Essa é a grande diferença. Noé venceu. Noé conseguiu sair da arca vivo. Não somente ele, mas toda a sua família. Por quê? Porque Deus olhou lá de cima e viu alguém diferente. E viu alguém diferente. Viu alguém que não deixava de cultuar a Deus para ir para a festa, para ir para a farra. Não deixava de cultuar a Deus porque estava passando mal. Não deixava de cultuar a Deus porque estava chateado. Porque é assim que é. Tem crente quando está triste, chateado, não quer ir para a igreja. E aí tem que ir para a igreja. Tem crente que está cansado, não quer ir para a igreja. Irmão, se fosse por cansaço, o Alisson é o primeiro, eu não vi. Pelo cansaço. Esse é o primeiro dia, esse é o segundo. Se fosse por cansaço, como diz o irmão Vanildo,
lugar de descansar no céu. Tem gente que larga a Deus por qualquer coisa, irmão. Por qualquer coisa. Tem gente que, felizmente, nós estamos no domingo aí, ó. No domingo. Podia ter mais gente aqui. Podia ter mais gente aqui. Pelo menos, né? Podia ter mais gente aqui. Infelizmente é isso. É nessa hora que a gente vê separação, irmão. Porque Deus, Ele olha de cima e vê o empenho. Vê o querer da pessoa. Quem quer a Deus, não deixa de ir no culto domingo jamais na vida. Nenhum culto de domingo então piorou. Então, essa caminhada é que mostra quem é quem para Deus. É aí que Deus sabe quem é quem. E é aí que vai fazer a diferença de quem vence e de quem não vence. De quem conquista e de quem vai viver chorando. Porque como eu falei aqui no último culto aqui, tem gente que passa uma vida tentando as coisas e não consegue nada. Onde bota a mão a desgraça. Por quê? Porque se não está com Jesus, irmão, não tem como dar certo nada. É uma desgraça atrás da outra. E aí Noé, ele consegue vencer. Versículo 17 diz assim: e durou de novo 40 dias sobre a terra, e aqueceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as faces das águas. Ou seja, Noé ficou por cima do problema. Noé ficou por cima do problema. O problema aconteceu, o problema estava acontecendo, mas Noé ficou por cima. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é do alto. E quando a gente enfrenta problema, e quando a gente passa por algumas situações na vida, nós ficamos por cima. As coisas estão acontecendo, mas nós ficamos por cima. Por quê? Porque Deus está conosco. Porque Deus está com a gente. E isso faz com que nós venhamos a ficar por cima. E a gente tem que entender, irmão. Porque se a gente fizer corpo mole, se a gente deixar a situação nos dominar, se a gente deixar a tristeza tomar conta, se a gente deixar a angústia tomar conta, se a gente deixar o problema tomar conta, já é, meu irmão. Acabou fidelidade, acabou tudo. Eu preciso vencer todo dia. Todo dia o diabo quer nos derrubar. Todo dia o diabo quer nos derrubar. Todo dia o diabo quer nos impedir de ser fiel. Todo dia o diabo quer nos impedir de ser justos. Todo dia. Por quê? Porque o diabo sabe que Deus está lá de cima e está procurando. E ele está procurando os justos. É esses que Deus está procurando. Para quê? Para abençoar, para livrar, para guardar. E aí qual é a função do diabo? A função do diabo é impedir as pessoas de conseguirem ser justos, de conseguirem ser fiel. E aí ele impede de chegar na igreja, ele impede de ir para o culto, ele impede disso, ele impede de orar, ele impede daquilo, ele impede de tudo, ele impede. Ele impede. Por quê? Porque ele sabe que se ele conseguir impedir a nós de sermos justos,
de sermos fiéis, de buscar Deus, Ele sabe que nós vamos ter o auxílio que nós necessitamos ter. E aí, se a gente não tem o auxílio que a gente precisa ter de Deus, o diabo entra na brecha e faz graça. Entra na brecha e faz graça. Então, o que Deus Ele quer que nós entendamos hoje, que nós temos que ser, nós temos que buscar sermos justificados por Deus. Buscar sermos justificados por Deus. Porque Deus Ele está buscando os justos. E nós temos que buscar ser justificados por Deus. Para quê? Para que nós tenhamos proteção. Para que nós possamos ser guardados. Para que Ele possa nos livrar. E às vezes a gente vê, essa semana uma coisa inacreditável na televisão. Um senhor estava saindo de um prédio com o celular na mão, olhando o celular, parou uma moto do lado do senhorzinho, senhor de idade, parou uma moto aqui. Mas do lado dele aqui, ele aqui e a moto aqui. Ele deu 2 passos para frente. Aí de lá para cá, na contramão do senhorzinho, viu um rapaz com um cachorrinho andando na calçada. O cara da moto era ladrão. O cara puxou a pistola, assaltou o rapaz com o cachorrinho. O coroinha parou aqui na frente do tal Alisson para falar com a menina. O coroinha, a menina não viu o assaltante assaltando o cara aqui com o cachorrinho aqui do lado deles. O assaltante acabou de assaltar, levou as coisas do cara com o cachorro. O cara levou a aliança do cara, assaltou o cara. Aí o que acontece? O cara estava em cima da moto, não tinha nem saído com a moto ainda. O coroinha voltou de novo para trás, ficou de frente para o ladrão, não viu, o ladrão foi embora, não assaltou o velho, e o velho nem viu que aconteceu um assalto nas barbas dele ali. Agora você vê o livramento que Deus deu para esse coroa, para esse senhor de idade. Ele nem sabe do livramento. Se ele não viu televisão, se ele viu televisão, ele deve ter infartado, velho. Já no seu de idade. Se ele viu a televisão, eu acho que ele nem acreditou que era ele que estava ali. Sinceramente. Se ele viu a televisão, eu acho que ele nem acreditou que era ele que estava ali, nem acreditou. Mas foi do lado dele aconteceu o assalto. Do lado dele aconteceu o assalto. E é inacreditável isso, irmão. Inacreditável. O tamanho do livramento que Deus deu para ele, Senhor. Ele estava com o celular na mão. E o outro, coitado, estava com um cachorro, não tinha nada. Levaram a aliança dele. Quem estava passeando o cachorro, ele ia sair de casa sem nada, né? Já com medo de assalto. Levaram só a aliança. O cara estava com o celular, não foi assaltado. Então, você vê como é que Deus faz, irmão. Que livramento que aquele homem teve nas barbas dele. E se não tivesse filmado, mostrar na televisão, talvez ele nunca iria saber que houve um assalto ali. Então, para você ver como é que Deus faz. Como é que Deus faz. Tem coisas que a gente nem imagina e que Deus nos livrou. Tem coisas que a gente nem imagina e que Deus ele fez que a gente vencesse sem saber. Então é isso que a gente tem que entender. A única coisa que a gente precisa fazer para nós sermos abençoados, para a gente ter proteção, para a gente ser guardado por Deus, para a nossa família ser protegida por Deus, é buscar ser justo, buscar a fidelidade. Isso dói. Isso não é fácil, igual Noé não foi. Por que não é fácil? Porque eu venho para a igreja quando está frio para burro. Porque eu venho para a igreja quando eu estou morto de cansado. Porque eu venho para a igreja quando eu estou uma semana sem água, buscando balde na cabeça, sem conseguir tomar um banho direito.
com 4 cachorros dentro de casa, tendo que estar com a casa limpa, tendo que se virar para poder conseguir fazer as coisas, mas eu tenho que estar aqui. Quando eu estou chateado com a minha vida, quando briguei com a esposa ou com o marido dentro de casa, quando eu estou sem força, desanimado, eu tenho que estar. Por quê? Porque o diabo, ele não para um minuto. Se ele não para um minuto, não vai ser você que tem que parar, não, irmão. Ele não para um minuto, irmão. E aí o que acontece? Quando Deus olha de lá e não vê uma pessoa justificada, não vê uma pessoa empenhada, não vê uma pessoa compromissada, as coisas começam a enrolar. Aí a oração começa a não resolver. Pode pedir até para o semideus, pode pedir até para o cara mais ungido que for, as coisas não vão acontecer, porque a oração, ela tem efeito quando Deus olha e vê alguém justo, vê alguém comprometido, vê alguém compromissado. Senão, irmão, não vai ter efeito, não vai. E é isso que nós temos que buscar em Deus. É isso que é a nossa prioridade, é o que? Ser fiel. Para que Deus olhe de cima e veja alguém diferente. Diferente desse mundo. Porque viver nesse mundo nós temos que viver, não tem jeito. Viver no meio de crente é só quando a gente for para o céu. Aí nós vamos ver no meio dos santos. Aqui na terra nós vamos ver no meio perturbado, meio demoniado. Vai ser o nosso meio. Mas daí nós temos que ser diferentes. Não é porque o cara puxa uma maconha que eu vou puxar. Não é porque o cara senta no bar e bebe uma cerveja que eu vou beber. Eu tenho que ser diferente. É para isso que Deus nos chamou, para ser diferente. Porque quando ele olha de cima, ele quer olhar pessoas para ele abençoar. É isso que nós temos que entender. Não vamos deixar de passar por aquilo que Deus já designou a gente passar. Ele não vai deixar de fazer as coisas porque você é justo, não. As coisas vão acontecer. Só que quando ele lá de cima e vê que é um justo, as coisas vão acontecer, mas esse justo vai ser livre desse mal. Vai ser livre do problema, vai ser livre. Vai vencer. Quando ele lá de cima e vê uma pessoa justa, tem uma família protegida, tem uma família guardada, tem uma família salva. É isso que Deus quer que a gente entenda nessa noite. Passar você vai, mas ser derrotado nunca. Se coloque bem, em nome de Jesus. Nós vamos orar.